Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol batia no deserto do Arizona com uma intensidade quase insuportável. As dunas de areia dourada ondulavam ao vento, criando uma paisagem magnífica e implacável. No meio daquele oceano árido, uma figura frágil avançava penosamente. Era Emily Carter, uma jovem de 19 anos, descalça, vestida com trapos que antes eram brancos, mas agora traziam marcas de anos de sobrevivência nas ruas. Emily nunca conhecera a segurança de um lar. Seu pai desaparecera quando ela tinha 5 anos e sua mãe se tornara alcoólatra. Aos 15, ela saiu de casa para escapar da violência e da humilhação. Desde então, ela sobrevivera graças à sua engenhosidade e, às vezes, à generosidade de completos estranhos. Mas o deserto hoje apresentava um desafio muito mais cruel do que as ruas da cidade. Sua garganta estava seca, sua pele queimava e suas pernas ameaçavam falhar. Ao longe, um SUV preto brilhante surgiu como uma aparição milagrosa na estrada empoeirada. Ao volante estava Jonathan Blake, 42 anos, um homem rico e poderoso, dono de um império imobiliário e acostumado a controlar cada detalhe de sua vida. Seus dias eram uma sucessão de reuniões, decisões e estratégias, e ele acreditava conhecer o mundo através do prisma de sua riqueza. Mas o deserto vasto e indiferente não se deixava dominar. Enquanto Emily cambaleava com as forças prestes a falhar, o veículo diminuiu a velocidade até parar a poucos metros de distância. Jonathan desceu, surpreso ao ver uma jovem sozinha em um local tão isolado. Seus olhos claros encontraram os de Emily, e algo raro aconteceu. Um momento de pura humanidade cru e inesperado. Emily, sentindo a sombra da morte pairando sobre ela, fez algo inesperado. Ela estendeu a mão para Jonathan, não para implorar, mas para propor uma troca, uma aliança improvável. Seus olhos brilhavam com uma determinação que contrastava com sua aparente fragilidade. Se você me deixar ajudá-lo, eu lhe mostrarei algo que você nunca viu na vida. Ela disse com uma voz rouca, mas firme. Jonathan, acostumado a ser admirado por seu dinheiro e status, ficou impressionado com a sinceridade e a força interior da jovem. Pela primeira vez, sentiu uma pontada de curiosidade e uma onda de preocupação misturada com esperança. Sem saber, acabará de conhecer alguém que mudaria sua vida para sempre. O deserto silencioso e eterno parecia prender a respiração, como se observasse o início de um destino inesperado. Duas vidas separadas por tudo estavam prestes a se entrelaçar, e nenhuma delas sairia ilesa. A areia rangia sob os sapatos impecáveis de Jonathan Blake enquanto ele se aproximava de Emily. Ele não sabia o que esperar. Um viajante perdido, uma criança perdida, ou talvez uma ilusão criada pelo calor opressivo. Mas nada o havia preparado para a visão daquela jovem frágil, descalça, com trapos grudados à pele por poeira e suor. Emily olhou para ele. Seus cabelos emaranhados escondiam parcialmente um rosto marcado pela fadiga e pela dor, mas seus olhos brilhavam com uma clareza e força que desafiavam sua aparência vulnerável. Você está bem? Jonathan perguntou com a voz hesitante, como se tivesse medo de quebrar algo precioso. Emily tossiu, ficou com a garganta seca e balançou a cabeça. Não, eu não comi nada desde ontem, e não bebi água desde hoje de manhã. Jonathan rapidamente tirou uma garrafa d'água de seu SUV e a entregou a Emily. Seus dedos tremiam levemente em choque. Ele nunca havia experimentado uma angústia tão crua, próxima e real. Emily agarrou a garrafa com gratidão, mas em vez de beber imediatamente, ela olhou fixamente para Jonathan. Por que você está parando por minha causa? Perguntou ela, desconfiada. A maioria das pessoas não para, a maioria desvia o olhar. Jonathan se agachou até a altura dos olhos dele, surpreso com sua percepção. Não sei. Talvez eu tenha me lembrado de que eu também já estive perdido de outra maneira, ele respondeu, sentindo que essas palavras eram sinceras, apesar de sua estranheza. Emily deu um leve sorriso, um sorriso frágil, mas genuíno. Finalmente tomou um gole d'água, saboreando cada gota como se fosse um tesouro. Meu nome é Emily Carter, disse ela depois de um instante, com a voz rouca, mas clara. E você? Jonathan Blake, respondeu ele, estendendo a mão. Poucas pessoas conheciam seu nome verdadeiro sem segundas intenções. Aqui no deserto não havia pretextos. Emily olhou fixamente para a mão dele por um segundo, depois a segurou delicadamente. Esse simples toque, um gesto banal em outra vida, carregava um significado profundo aqui, uma conexão inesperada, frágil, mas real. Então, num tom determinado, ela acrescentou. Escute, eu posso te mostrar uma coisa, algo que você nunca viu.
Mas você tem que me seguir. Jonathan olhou para ela, surpreso. Uma parte dele queria recuar, permanecer na segurança de seu SUV, no controle de seu mundo. Mas outra parte, a mais inesperada, queria ver o que uma garota sem teto poderia lhe revelar sobre a vida e sobre si mesmo. Ele assentiu. Tudo bem, Emily. Mostre-me. E assim, no deserto escaldante, onde o vento apagava pegadas e a solidão parecia infinita, uma aliança improvável nasceu. Duas vidas que haviam sido separadas por tudo estavam agora prestes a se entrelaçar irreversivelmente. Emily conduziu Jonathan pela areia escaldante, seus passos deixando para trás pegadas efêmeras que o vento rapidamente apagou. Após cerca de 20 minutos de caminhada, chegaram a uma velha casa abandonada, meio soterrada pela areia, com janelas quebradas e uma porta rangendo. Apesar da aparência dilapidada, uma estranha sensação de segurança emanava do lugar. É aqui que fica? Jonathan perguntou surpreso, examinando a área. Sim, disse Emily com a voz calma, mas firme. Você verá, nem tudo é o que parece. Lá dentro, Jonathan se deparou com uma cena que o perturbou profundamente. A casa, embora dilapidada por fora, era meticulosamente mobiliada por dentro. Camas feitas de cobertores surrados, prateleiras improvisadas cheias de livros recuperados, brinquedos consertados à mão. Cada objeto parecia contar uma história de resiliência e sobrevivência. Quem mora aqui? Perguntou Jonathan, espantado. Emily sorriu, um sorriso cheio de orgulho e dor misturados. Não só eu. Cuido de outros jovens como eu. Crianças, adolescentes, aqueles que o mundo esqueceu. Alguns dormem ao relento, outros fugiram de famílias violentas. Todos encontraram refúgio aqui. Jonathan sentiu uma mistura de respeito e vergonha. Sempre viverá no luxo, cercado de pessoas que o respeitavam por seu dinheiro, e nunca havia encontrado uma determinação tão pura, nascida da necessidade e do sofrimento. Como você fez isso? Ele perguntou, incapaz de esconder sua admiração. Com o que eu tinha, minha força de vontade, minha engenhosidade, e aprendendo a confiar em algumas pessoas, disse Emily com os olhos brilhando. Descobri que mesmo no deserto mais árido, é possível cultivar algo vivo, algo de valor. Jonathan debruçou-se sobre um pequeno caderno sobre a mesa. Anotações, plantas, desenhos. Tudo indicava uma organização meticulosa. Emily não era apenas uma sobrevivente, ela era uma visionária. Você é incrível, disse Jonathan com a voz cheia de admiração. Você criou um verdadeiro refúgio aqui, sem recursos, sem ajuda, apenas com sua coragem. Emily deu de ombros, um pouco envergonhada. Não tenho escolha, mas obrigada. Muitos desistem antes mesmo de começar. Jonathan sentia-se estranhamente vulnerável. Ali naquele deserto árido, ele não era nem milionário nem poderoso. Era apenas um homem diante de uma jovem que, apesar de todas as suas dificuldades, conservava sua humanidade e força interior. Um silêncio respeitoso pairou entre eles. O vento assobiava através das janelas quebradas, como se celebrasse aquele encontro improvável. Jonathan sabia que acabará de descobrir um mundo que desconhecia, e que Emily acabará de plantar em seu coração uma semente de curiosidade que ele nunca sentirá antes. Emily, disse ele finalmente com a voz suave. Eu quero te ajudar. Emily olhou-o diretamente nos olhos com sua determinação intacta. Não preciso de dinheiro direto. Se você realmente quer ajudar, siga-me. Eu lhe mostrarei como fazer a diferença. Jonathan assentiu, sentindo no fundo que sua vida havia mudado drasticamente. Naquele deserto escaldante, uma semente de empatia e transformação havia sido plantada, e não haveria como voltar atrás. Depois de explorar o abrigo improvisado, Jonathan sentiu uma mistura de admiração e descrença. Cada canto da casa contava uma história de sobrevivência e coragem. Ele estava prestes a oferecer ajuda financeira quando Emily fez algo que ele jamais imaginara. Escute, disse ela, colocando a mão sobre a dele. Antes de falarmos sobre dinheiro ou doações, quero que você faça uma coisa. Jonathan olhou para ela, surpreso. O que? Venha comigo, disse Emily, apontando para um caminho estreito atrás da casa. Quero lhe mostrar o que realmente significa ser desamparado e por que este refúgio é necessário. Sem hesitar, Jonathan seguiu Emily. Atravessaram dunas de areia e rocha, e ela o conduziu a um pequeno abrigo improvisado onde alguns jovens dormiam no chão. Alguns o olhavam com desconfiança, outros com curiosidade. Não eram necessárias palavras, a cena falava por si. Emily se virou para Jonathan com um rosto sério. Você vê essas crianças? Elas não têm nada. Sem casa, sem comida regular, sem família para se preocupar com elas. E ainda assim, elas mantêm a força para sorrir. É por elas que eu faço tudo isso. Jonathan sentiu um nó na garganta.
Seu mundo de luxo e conforto de repente pareceu vazio e insignificante diante daquela dura realidade. Então Emily fez algo que o surpreendeu ainda mais. Ela pegou um caderno, anotou alguns números e nomes e entregou a Jonathan. Quero que você se envolva, mas do meu jeito. Sem dinheiro direto para mim. Use seus recursos para melhorar a vida dessas pessoas. Mas para isso, você precisa entender o problema real, não apenas ver a solução. Jonathan pegou o caderno, seus dedos roçando os dela. O contato foi breve, mas carregado de uma intensidade que ele nunca sentirá antes. Naquele simples gesto, Emily o desafiara a enxergar além da riqueza e do poder, a compreender o sofrimento e a agir com empatia. Tudo bem, disse ele, sem fôlego. Eu estou disposto a tentar. Emily sorriu abertamente pela primeira vez. Era um sorriso que misturava triunfo e alívio. Então, bem-vindo ao meu mundo, disse ela. Mas cuidado, este caminho não será fácil. Você terá que questionar tudo o que achava que sabia sobre a vida e sobre si mesmo. Jonathan assentiu, ciente de que sua vida havia mudado para sempre. Naquele deserto implacável, uma garota sem teto acabará de lhe mostrar uma verdade que nenhuma sala de reunião ou contrato jamais poderia lhe ensinar. Coragem e humanidade não se medem em dinheiro, mas em ações. O sol se punha no horizonte, lançando uma luz dourada sobre o refúgio e as dunas. E pela primeira vez na vida, Jonathan Blake sentiu que sua riqueza, por imensa que fosse, não era nada sem compaixão e comprometimento. Na manhã seguinte, o deserto ainda estava silencioso, interrompido apenas pelo sussurro do vento e pelo grito distante de um falcão. Jonathan e Emily retomaram a caminhada, desta vez em direção a uma parte do terreno que ele ainda não tinha visto. Emily parou em frente a um alçapão escondido sob pedras e areia. Colocou a mão na madeira desgastada e a levantou com cuidado. Jonathan, intrigado, a seguiu. O que? Ele perguntou sem fôlego de curiosidade e excitação. Emily desceu alguns degraus que pareciam levar a um porão escondido. À luz bruxuleante de uma lâmpada velha, Jonathan descobriu uma verdadeira rede secreta de sobrevivência, camas simples, mas limpas, prateleiras repletas de livros e materiais, jogos educativos e até uma pequena horta hidropônica. Cada espaço demonstrava organização metódica e cuidado meticuloso com os moradores do local. Como você fez tudo isso? Murmurou Jonathan, impressionado. Com paciência e determinação, respondeu Emily. E com a ajuda de algumas pessoas em quem confio. Algumas passaram pelo que eu passei, outras foram tocadas pela necessidade. Ninguém queria dinheiro, só para fazer algo concreto. Jonathan observava as crianças brincando no porão, algumas desenhando, outras lendo, todas seguras e sorridentes. Uma nova energia o invadiu, ele nunca tinha visto nada parecido. As iniciativas filantrópicas da cidade pareciam insignificantes e ineficazes em comparação com o que Emily havia conquistado sozinha. Você criou tudo isso sozinho? Ele perguntou, mal acreditando. Emily assentiu, seus olhos brilhando de determinação. Eu não tinha nada, mas sabia que se fizesse uma pequena coisa por essas crianças, mudaria a vida delas. E às vezes, uma pequena coisa acaba criando um movimento. Jonathan sentiu um peso cair sobre seus ombros. A imensidão de sua riqueza e influência de repente pareceu inútil diante dessa verdade simples e poderosa. Pela primeira vez, ele entendeu que um único ato de coragem e compaixão poderia ter um impacto muito maior do que qualquer cheque ou doação. Emily, disse ele finalmente, com a voz carregada de emoção. Não sei como te agradecer. Eu achava que conhecia a vida, mas você abriu meus olhos. Emily sorriu, um sorriso suave, mas firme. Não precisa me agradecer. O que você fizer em seguida, é isso que importa. Jonathan entendeu que o desafio que ela lhe propôs ia muito além de um simples ato de filantropia. Era um teste de compreensão, empatia e ação concreta. E ele estava pronto para enfrentá-lo. Enquanto subiam de volta para a luz do deserto, Jonathan sentiu que cada grão de areia, cada sopro de vento e cada olhar das crianças marcariam o início de uma transformação pessoal que ele jamais imaginara. Emily, a jovem que ele encontrara fraca e perdida no dia anterior, acabará de se tornar a guia para uma nova vida para ele, e talvez para muitos outros. O sol começava a se pôr, projetando longas sombras sobre as dunas. Jonathan e Emily estavam sentados em um velho banco de madeira, de frente para o horizonte brilhante. O silêncio entre eles não era pesado, mas repleto de compreensão e reflexão mútuas. Jonathan quebra o silêncio. Emily, eu quero muito ajudar, mas não sei como fazer. Eu poderia doar dinheiro, criar uma fundação, mas sinto que você quer algo diferente. Emily, garoto, atete. E certo, só dinheiro não basta.
Você precisa entender o que essas crianças estão passando, compartilhar o cotidiano delas e realmente se dedicar. Quero que você esteja lá para ajudá-las, não apenas para demonstrar sua generosidade. Jonathan refletiu. Ele passará a vida acumulando riqueza e poder, acreditando que tudo se media em dinheiro e sucesso material. Mas diante de Emily, diante daquele refúgio, percebeu que nada disso era sem sentido sem um impacto real na vida de outras pessoas. Tudo bem, disse ele finalmente, determinado. Farei o que você me pede. Estarei envolvido, estarei presente, e seguirei suas instruções. Emily deu um sorriso raro, uma mistura de alívio e orgulho. Então vamos fazer um pacto, disse ela. Você me ajuda a expandir o abrigo, a melhorar a vida das crianças e adolescentes que acolhi. Em troca, prometo que você descobrirá coisas sobre a vida, e sobre si mesmo, que seu dinheiro jamais poderia comprar. Jonathan cuida do principal. Negócio fechado, ele disse. Emily apertou a mão dele com firmeza. O gesto simples, mas simbólico, selou um acordo mais profundo do que um contrato financeiro. Não era apenas uma promessa de ajuda, era um pacto para mudar vidas. Nos dias seguintes, Jonathan descobriu como esse pacto o transformaria. Ele aprendeu a ouvir, a observar, a compreender a dura realidade daqueles que nada tinham. Emily, com sua determinação e sabedoria, tornou-se sua guia e inspiração. Juntos começaram a reorganizar o abrigo, melhorar as instalações e criar programas de apoio educacional e psicológico para as crianças. Mas não foi fácil. Os obstáculos eram inúmeros: encontrar recursos confiáveis, convencer as pessoas da importância do projeto e lidar com a burocracia e os céticos. Cada desafio, no entanto, fortalecia a colaboração e aprofundava a confiança entre eles. Certa noite, enquanto olhavam para o céu estrelado do telhado da casa, Jonathan percebeu o quanto sua vida havia mudado em apenas alguns dias. Emily, eu pensei que conhecia a vida real, mas você me mostrou que eu era cega. Eu nunca pensei que pudesse sentir tanto só de ouvir e agir. Emily sorriu suavemente, satisfeita. E isso é só o começo. O deserto tem sido cruel comigo, mas pode se tornar um lugar de esperança. E agora vamos provar isso juntos. O vento do deserto soprava sobre eles, trazendo consigo a promessa de um futuro transformado. Um pacto improvável havia sido firmado, selado não pela riqueza, mas pela confiança, determinação e um desejo sincero de mudar vidas. Os primeiros dias após a assinatura do pacto não foram nada fáceis. Jonathan, acostumado a decisões tomadas rapidamente e executadas imediatamente graças ao seu poder e dinheiro, deparou-se com a realidade em campo. O deserto não se curvaria a recursos financeiros. Cada problema exigia paciência, criatividade e profunda compreensão. Emily o orientou sobre as rotinas do abrigo. As crianças precisavam de comida, cuidados médicos, educação e, principalmente, estabilidade emocional. Cada tarefa parecia simples na teoria, mas, na prática, cada dia trazia seu próprio conjunto de complicações. Jonathan, disse Emily certa manhã, precisamos de voluntários para ajudar a construir uma nova seção para adolescentes. Mas ninguém quer vir aqui por causa do calor e do isolamento. Jonathan franziu a testa. No mundo dele, um telefonema e alguns dólares bastavam para resolver esse tipo de problema. Mas ali, ele estava descobrindo que a verdadeira mudança exigia mais do que dinheiro. Exigia tempo, paciência e autenticidade. Eles elaboraram um plano juntos. Jonathan contatou ex-colegas e amigos influentes, mas Emily insistiu em se reunir com cada voluntário antes de entrarem no abrigo. Eles precisam entender que este não é um projeto de relações públicas, explicou ela. Eles precisam sentir o que está aqui, sentir a realidade. A primeira leva de voluntários chegou, alguns céticos, outros intimidados pela dura vida no deserto. Emily mostrou-lhes as instalações, apresentou-os às crianças e explicou como cada ação poderia ter um impacto tangível. Jonathan observou, impressionado com a forma como Emily inspirava confiança e respeito, apesar da sua tenra idade e da sua origem difícil. Mas as dificuldades não pararam por aí. Tempestades de areia destruíram algumas das plantações hidroponicas e animais selvagens destruíram suprimentos vitais. Jonathan, acostumado a resolver problemas com decisões rápidas, sentiu-se frustrado. Precisamos encontrar uma solução duradoura, disse Emily calmamente, percebendo sua agitação. O deserto não vai esperar por nós, mas precisamos aprender a trabalhar com ele, não contra ele. Jonathan respirou fundo. Pela primeira vez, entendeu que poder e dinheiro não bastavam para tudo. Cada obstáculo exigia reflexão, paciência e, acima de tudo, colaboração com aqueles que conheciam a realidade local.
Com o passar dos dias, Jonathan viu Emily transformar desafios em oportunidades, ensinando crianças a ajudar na construção, inventando sistemas para proteger plantações e organizando atividades educacionais apesar das restrições. Ele percebeu que sua riqueza, combinada com a engenhosidade e a coragem de Emily, poderia realmente gerar mudanças duradouras. Naquela noite, exaustos, mas satisfeitos, eles se sentaram do lado de fora do abrigo, observando o sol desaparecer atrás das dunas. Emily, Jonathan sussurrou, agora eu entendo. O que você faz não é só pelas crianças, é por todos que perderam a esperança. E você está me ensinando a ver o que eu nunca vi. Emily sorriu suavemente, mas seriamente. E isso é só o começo. Se conseguirmos sobreviver ao deserto e aos obstáculos, podemos mudar muito mais do que algumas vidas. O vento do deserto trazia consigo o aroma de areia e promessas. Cada desafio que superavam juntos fortalecia seus laços e solidificava sua missão. Jonathan sentia sua vida se transformar em um ritmo que jamais imaginara. Com o passar das semanas, Jonathan Blake começou a sentir uma mudança que nenhum contrato, reunião ou compra de imóvel jamais havia sido capaz de provocar. O deserto, antes percebido como um lugar árido e hostil, tornará-se um espelho de sua própria vida, implacável, exigente, mas repleto de lições profundas. Todas as manhãs ele se levantava ao lado de Emily para distribuir comida, organizar oficinas educativas e supervisionar a construção das novas instalações. Esse trabalho manual e exaustivo forçava a sair da sua zona de conforto. Pela primeira vez, ele sentiu o peso e a satisfação de um trabalho bem feito, longe de escritórios com ar-condicionado e números em uma tela. Certa tarde, enquanto ele ajudava a consertar uma estufa danificada por uma tempestade de areia, Emily o observava com um sorriso discreto. Você está mudando, ela disse suavemente. Jonathan parou e enxugou o suor da testa. Sim, acho que sim. Eu nunca entendi o quão vazio eu era antes. Meu dinheiro, meus sucessos, tudo isso não valia nada se eu não fizesse nada concreto pelos outros. Emily assentiu, satisfeita. A verdadeira riqueza, Jonathan, não é o que você possui. É o que você dá, o que você cria para melhorar a vida dos outros. Com o passar dos dias, Jonathan percebeu que suas prioridades estavam mudando. Ele não pensava mais apenas em lucro ou prestígio, mas no impacto real de suas ações. As crianças do abrigo se tornaram sua fonte de inspiração. Seus sorrisos, suas histórias e sua resiliência diante da adversidade lhe mostraram o valor da coragem e da perseverança. Certa noite, enquanto observavam o pôr do sol sobre as dunas, Jonathan confidenciou. Emily, eu pensei que tinha entendido a vida, mas você abriu meus olhos. Você e essas crianças, vocês estão me ensinando algo que nunca esquecerei. Emily colocou a mão sobre a dele, um gesto simples, mas significativo. E você também está me ensinando, Jonathan. Você está mostrando que é possível mudar, mesmo depois de achar que já está acostumado com seus hábitos. Jonathan sentiu uma emoção profunda, uma combinação de gratidão, humildade e responsabilidade. Pela primeira vez, ele entendeu que sua vida não era só sua, mas que poderia se tornar uma ferramenta para transformar a vida de outras pessoas. Essa transformação interior se manifestou em suas decisões. Ele começou a reorganizar o abrigo com uma abordagem mais humana, a ouvir as ideias das crianças e dos voluntários e a perceber que cada pequeno gesto poderia ter um impacto considerável. O deserto, com seu calor e dureza, tornará-se seu professor silencioso. Emily, com sua determinação e visão, abrirá caminho para uma versão de Jonathan que ele jamais imaginaria ser possível. Um homem rico de coração, capaz de compaixão e verdadeira empatia. À medida que a noite caía sobre o refúgio e as estrelas brilhavam sobre as dunas, Jonathan percebeu que sua vida havia mudado irreversivelmente. Ele não era mais o milionário solitário e distante de outrora. Graças a Emily e as crianças, ele estava se tornando um homem capaz de realmente mudar o mundo ao seu redor. Meses se passaram, e sob a liderança de Emily e o envolvimento ativo de Jonathan, o abrigo finalmente começou a ganhar forma sólida e funcional. As crianças agora tinham camas confortáveis, um espaço para aprender e um lugar seguro para brincar. A horta e a pequena estufa hidropônica produziam regularmente vegetais e ervas, reduzindo sua dependência de ajuda externa. Jonathan observava tudo isso com uma mistura de orgulho e admiração. Ele nunca imaginou que sua riqueza, aliada à determinação de Emily, pudesse criar algo tão tangível e duradouro. Olha só isso, disse Emily certa manhã, apontando para o terreno recém-reformado. Os adolescentes construíram uma pequena biblioteca com os materiais reciclados que coletamos. E já começaram a catalogar os livros. Jonathan sorri,
tocado pelo senso de iniciativa dos jovens. É incrível. Eles realmente levaram o projeto a sério. Sim, disse Emily. Mas isso é só o começo. Precisamos continuar engajando-os, mostrando que eles podem criar e mudar suas próprias vidas. Jonathan então percebeu a magnitude do que haviam conquistado. Este refúgio não era apenas um lugar de sobrevivência, era um lugar de aprendizado, crescimento pessoal e esperança. As crianças, antes tímidas e desconfiadas, haviam encontrado um espaço para se expressar, sonhar e reconstruir suas vidas. Mas com o sucesso vieram novos desafios. Alguns vizinhos e autoridades locais estavam céticos, duvidando da legitimidade e sustentabilidade do projeto. Jonathan, acostumado a negociações e decisões rápidas, teve que aprender a lidar com essas situações com paciência e tato. Emily, por outro lado, sabia como contornar esses obstáculos. Mostre a eles o que conquistamos, explica ela. Não com palavras, mas com ações. Os resultados falarão por si. E foi exatamente isso que fizeram. Jonathan convidou algumas autoridades locais e ex-colegas influentes para visitar o abrigo. Eles ficaram impressionados com a organização, o comprometimento das crianças e a qualidade da infraestrutura. Gradualmente a desconfiança se transformou em admiração, e novos recursos começaram a chegar, não para enriquecer Emily ou Jonathan, mas para apoiar o projeto e seus moradores. Certa noite, enquanto o sol se punha atrás das dunas, Jonathan e Emily estavam sentados no telhado da casa, observando as crianças brincando no quintal. Sabe, disse Jonathan, nunca pensei que um simples encontro no deserto pudesse mudar tanto minha vida. Emily sorriu para ele. E no entanto foi isso que aconteceu. Transformamos um lugar de sobrevivência em um lugar de vida, aprendizado e esperança. E isso é só o começo. Jonathan sentiu uma profunda satisfação, mas também um novo senso de responsabilidade. O projeto havia ganhado vida, mas ainda exigia vigilância, perseverança e comprometimento. Através de Emily, ele aprenderá que a verdadeira riqueza não se mede em bens materiais, mas em vidas transformadas e esperanças renovadas. O vento do deserto soprava suavemente, trazendo consigo a promessa de um futuro onde coragem e determinação poderiam realmente mudar o mundo. E neste refúgio, nas profundezas do deserto implacável, um milionário e uma garota sem teto construíram algo mais precioso do que todo o ouro do mundo. As primeiras estrelas apareciam no céu do deserto enquanto Jonathan e Emily estavam sentados no terraço do abrigo, observando a calma que reinava no local. As crianças dormiam ou estavam ocupadas com suas atividades tranquilas, e uma sensação de paz finalmente parecia reinar no local. Jonathan respirou fundo, saboreando o momento. Mas sua mente estava a mil. Ao longo das semanas, ele notara mudanças em si mesmo que jamais imaginara. Mais paciência, mais empatia, uma capacidade de ouvir e compreender os outros. Emily, ele disse depois de um momento de silêncio, tem uma confissão a lhe fazer. Emily voltou seu olhar para ele, curiosa. E então? Acho que subestimei você no começo. E o que este abrigo poderia me ensinar, disse Jonathan, sorrindo suavemente. Achei que estava aqui para ajudar. Mas, na verdade, sou eu quem está sendo transformado. Emily sorriu, mas sua expressão ficou séria. Era exatamente isso que eu queria que você entendesse. Veja bem, este abrigo não é só para crianças. É para qualquer pessoa que precise de um lugar para crescer e se transformar. Até adultos podem aprender aqui. Jonathan assentiu, mas um pensamento persistente o atormentava. Ele sempre acreditara que suas escolhas de vida haviam sido sólidas e bem pensadas. No entanto, Emily e seu refúgio haviam destruído tudo o que ele conhecia. Ele se perguntava o que mais poderia descobrir, o que mais poderia aprender. Então Emily colocou a mão em seu ombro. Há algo que você precisa ver, ela disse suavemente. Intrigado, Jonathan a seguiu até um pequeno galpão atrás do abrigo, que ele nunca havia explorado. Emily abriu a porta, revelando um espaço repleto de cartas, desenhos e diários escritos pelas crianças. Cada criança aqui tem uma história, explicou ela. Algumas são tristes, outras cheias de resiliência. Mas todas mostram algo importante. Toda vida tem valor, toda experiência pode ser transformadora e toda ação importa. Jonathan folheou um jornal, com os olhos marejados de lágrimas ao ler as palavras de um jovem que havia sobrevivido ao abandono e ao abuso. Ele entendeu, naquele momento, que as lições mais importantes da vida não podem ser compradas e que o verdadeiro impacto vem do compromisso sincero com os outros. Emily, ele sussurrou, eu nunca percebi o quanto essas crianças, e você, poderiam me ensinar a ser verdadeiramente humano. Emily olhou para ele com gentileza e determinação. E você está descobrindo isso agora. Não é a riqueza que transforma vidas, Jonathan.
É a coragem, o amor e a vontade de fazer a diferença. Essa revelação marcou uma virada para Jonathan. Ele entendeu que seu papel naquele abrigo não era apenas o de patrono, mas o de aprendiz e parceiro. Emily não havia apenas mudado sua visão de mundo, ela havia virado sua vida de cabeça para baixo. Ao saírem do galpão, o vento do deserto soprou suavemente sobre eles, como se para selar essa verdade. Jonathan sentia, no fundo, que nunca mais veria a vida da mesma forma. Emily, a jovem que ele encontrara frágil e perdida, tornará-se sua guia, sua inspiração e o símbolo vivo de tudo que era possível quando coragem e compaixão se uniam. Vários meses após sua inauguração oficial, o abrigo havia se tornado um verdadeiro refúgio de vida e esperança. Crianças corriam pelo pátio, rindo e brincando, suas vozes ecoando pelo deserto como um eco de renovação. Adolescentes participavam de oficinas, cuidavam da horta e organizavam atividades culturais. Cada sorriso, cada sucesso, cada pequeno passo à frente era uma prova do trabalho árduo e da visão de Emily e Jonathan. Jonathan, de pé no terraço com vista para o refúgio, observava a cena com profunda emoção. Sua perspectiva havia mudado. Ele via o mundo de forma diferente, com mais compaixão e clareza. Seu coração, antes fechado pelas exigências da riqueza e do poder, havia se aberto à humanidade e à solidariedade. Sabe, disse Emily, sentando-se ao lado dele, nunca imaginei que esse projeto se tornaria tão grande e que você mudaria tanto. Jonathan virou a cabeça para ela, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. E eu jamais teria acreditado que um encontro no deserto pudesse me transformar tanto. Emily, você me ensinou o valor de cada gesto, de cada decisão, e acima de tudo, o verdadeiro significado da riqueza. Emily colocou a mão sobre a dele, um gesto simples, mas significativo. E você me mostrou que é possível mudar, não importa de onde você venha ou o que você acha que sabe. Juntos criamos algo além da sobrevivência, um lugar de vida, aprendizado e esperança. Jonathan observou as crianças brincando, algumas pulando, outras conversando com os voluntários, e sentiu uma emoção profunda, orgulho, gratidão e humildade, tudo ao mesmo tempo. Ele entendeu que aquele abrigo não era obra só de Emily nem só dele. Era uma simbiose, nascida de um encontro improvável no deserto, e que tinha o poder de transformar todas as vidas que tocava. Emily sussurrou ele, este refúgio, é mais do que apenas nós. É uma família, um futuro para aqueles que nunca tiveram uma chance. Emily sorriu comovida. Sim, e isso é só o começo. Ainda há tantas vidas a serem tocadas, tantas histórias a serem transformadas. Jonathan respirou fundo. Sabia que nunca mais seria o mesmo homem de antes daquele encontro. Sua riqueza material adquirira um novo significado, mas era a riqueza de espírito e coração, que Emily e as crianças lhe haviam revelado que mais importava. O sol se punha atrás das dunas, lançando uma luz dourada sobre o refúgio e seus habitantes. O vento do deserto soprava suavemente, como se celebrasse aquele milagre improvável. Uma garota sem teto e um milionário solitário haviam mudado seu destino mútuo e, por extensão, o de dezenas de vidas ao redor deles. Neste deserto implacável, onde a vida parecia frágil e passageira, Emily e Jonathan provaram que determinação, coragem e compaixão podem criar algo eterno. Uma vida transformada. E assim a jornada deles terminou não com um ponto final, mas com a abertura de um futuro cheio de esperança, desafios e sucessos compartilhados. O deserto não era mais um lugar de solidão ou desespero. Tornou-se o testemunho de uma transformação incrível, onde o impossível se tornou possível pela coragem e fé na humanidade.